Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Lília Mariano, estou aqui para mais um vídeo da nossa série Diversidade de Gênero e Espiritualidade, e eu estou falando de detalhes daquela série que a gente fazia no Facebook de 2016 até 2018, nas lives, que receberam uma repaginada e estão vindo com incrementos e com novos conteúdos, novas informações. Eu convido você a dar um like, por favor, é um joinha sim, tá? Que você dá. Isso é muito importante para o trabalho que eu faço, tá bom? Também se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado quando tem um novo vídeo sobre qual o tema do vídeo novo. Inclusive, nessa nova etapa da vida, a gente está colocando conteúdos diários, tá certo? Todos os dias, um pouquinho de 10 minutos sobre reflexão é muito melhor do que fazer uma aula inteira de 2 horas e meia que você não vai ter tempo de acompanhar. Mais 10 minutos você consegue fazer quando você está no metrô, quando você está no ônibus, a caminho, no intervalo do almoço, enfim, é bem mais fácil de acompanhar, tá bom? Conto com você, divulga o canal também, que é muito importante para a gente. Bom, pessoal, no vídeo passado eu falei sobre tradição judaico-cristã, como ela não é a culpada pelo problema. E volto a reforçar. Não é culpada porque as mensagens de amor, de amar o próximo, de considerar o próximo com respeito, de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, estão na mesma Bíblia hebraica. O que a gente precisa fazer nessa Bíblia, e na Bíblia como um todo, no Primeiro e no Segundo Testamento, é uma leitura ética relacional, que é ver qual é a forma com, com a qual os relacionamentos estão sendo conduzidos em toda a Bíblia. Por isso que eu uso o pensamento processo relacional, e eu explico mais sobre ele um pouquinho mais adiante, né? Não agora. Gente, presta atenção, a Bíblia não é problema, nunca foi. Ela é solução, ela só precisa ser lida, interpretada e replicada da maneira correta, da maneira justa. E como eu falei no vídeo passado, né, o pessoal faz um meme aí dizendo que Jesus é legal, o que estraga é o fã-clube. Exatamente. A Bíblia é ótima, o que estraga são os intérpretes. Então a gente não pode ficar culpabilizando o texto bíblico, esperando que os seus redatores, seus escritores, seus autores de lá de 2000 e tantos anos atrás pensassem como nós temos que pensar hoje. Esse é um erro terrível de anacronismo. É a gente achar que a nossa situação do hoje precisava ser entendida na antiguidade como ela é entendida hoje. Gente, por favor, quantos milênios da história da humanidade tem de evolução da construção do pensamento e do entendimento, até que nós chegássemos hoje, em 2023, com o pensamento e com a ênfase de direitos humanos que nós estamos chegando? Putz, não dá nem para mensurar. Então, esse é um outro erro que eu percebo muitas das vezes nas pesquisas feitas por acadêmicos e acadêmicas LGBT+, quando eles colocam suas ideias no papel. Em geral, eles estão descendo a lenha no texto bíblico, na cultura patriarcal, no machismo, e falam de machismo para os textos bíblicos como se os personagens bíblicos estivessem vivendo no nosso tempo. Aquilo que nós chamamos de machismo hoje não tem nada a ver com aquilo que era patriarcado lá no passado. Inclusive, se você estudar direitinho a história judaica, você vai perceber que na sociedade israelita as mulheres eram muito valorizadas. Mesmo dentro daquele sistema clânico, daquele sistema patriarcal, aquilo não era um problema para a sociedade daquele momento. É um problema para a gente hoje. Então, nós não podemos reprojetar os nossos incômodos, as nossas frustrações com o sistema social, patriarcal, quiliarcal, que submete as minorias e as mulheres a uma dominação do homem branco eurocentrado. Essas coisas que a gente já ouviu falar muitas vezes e nem sempre a gente sabe o que significa. Bom, então Bíblia não é o problema. Existem muitas histórias de mulheres muito libertárias. No livro mesmo eu trago o exemplo de dois eunucos extraordinariamente referenciados na Bíblia como personagens queridos por Deus, acolhidos por Deus, e pelos primeiros discípulos que fizeram as primeiras evangelizações também. Por que que a gente não lê direito o texto bíblico? Essa é uma questão. Uma outra coisa que nos falta também, que eu tento suprir um pouco nesse livro, apesar de ser uma tentativa muito modesta e simplória,
é de diálogo com a hermenêutica rabínica. Por quê? Porque eu não leio hebraico o suficiente para pegar um Talmud e ficar lendo todos os rabinos em hebraico para ver o que eles estavam dizendo sobre as questões. Então, eu dependo de algum pesquisador que domina isso, para eu conversar com ele, trocar ideias, e a partir dali eu conseguir fazer uma interpretação, incluindo a hermenêutica rabínica no processo. Por quê? Porque eu não sei se você sabe, mas no judaísmo existem algumas piadinhas, né? Onde tiver dois judeus bem-humorados, tem três piadas, né? E também a mesma coisa, onde tiver dois rabinos, tem três opiniões diferentes. Porque eles valorizam a abertura de sentido. Algo que a nossa leitura dogmática, teológica, sistemática das nossas igrejas, tanto cristãs de forma geral, tá? Não nos ensinam a fazer. E quanto mais farta a possibilidade de interpretações, mais eles vibram, mas eles trazem para dentro do compêndio, porque no judaísmo não tem uma pessoa que dê a palavra final sobre o sentido de um determinado texto. No meio cristão, principalmente evangélico, existe. O pastor é a última palavra sobre a interpretação do texto bíblico. E aí de você, se você discordar dele, não é verdade? Vocês passam por aí, você sabe do que eu estou falando. Né? Se você mostrar para o pastor que tem uma outra possibilidade de interpretar um determinado texto que ele não considera, geralmente você vai para o banco para ser disciplinado. São poucos os líderes eclesiásticos que têm maturidade para lidar com o fato de, na comunidade de fé, ter alguém muito mais instruído naquele assunto do que ele. Então, ele fica ameaçado, ele se sente desautorizado. Então, quando você chega levando um conteúdo que é diferente do que ele está acostumado a pensar, ele tem dificuldade, ele vai ter resistência. Então, pensemos, a Bíblia não é um problema. A Bíblia traz soluções para o problema. E por isso que eu sou tão obcecada com encontrar soluções para isso na Bíblia. O título do livro, Exegese e Diversidade de Gênero, é o título de um curso que eu dou aqui na AFAGA, tá? Com o mesmo tema, onde a gente vai pegar todos esses textos e dissecar. Na verdade, o livro é produto desse curso tendo sido ministrado repetidas vezes. Então, presta atenção. A gente não precisa inventar que Jonatas e Davi eram amantes, que Ruth e Noemi eram amantes, que entre João e Jesus tinha um relacionamento homossexual. A gente não precisa inventar isso para dizer que o texto bíblico é inclusivo. Tá certo? Essa é a minha resistência com a teologia inclusiva e a teologia queer, porque ela vai encontrar os comportamentos e vai fazer a associação. Até aí tudo bem. Nenhum problema. Não é nenhum problema que uma pessoa homoafetiva leia o relacionamento de Jonatas e Davi e se identifique com o tipo de amor que eles trocavam entre o outro, o Jesus e o João. Nenhum problema. O que não dá é para a gente considerar isso como uma vertente interpretativa soberana dentro das escrituras, porque não é. É só mais uma visão. Daí a minha dificuldade com teologia queer e com teologia inclusiva. Porque eu percebo como eu sou exegeta e eu sou linguista da Bíblia, eu percebo dificuldade, eu percebo uma forçação do texto a dizer algo que o texto não está dizendo. E isso eu não faço no livro. Tanto eu não faço que eu gosto de alinhar as expectativas de quem vai ler desde o primeiro texto introdutório meu. Por favor, esse livro não pretende ser X, Y, Z. Para que as pessoas LGBT+, não tenham expectativas erradas sobre o que eu estou fazendo. E, na verdade, nesses 20 anos, eu ainda não encontrei no Brasil quem faça essa construção de pontos que eu já mencionei em vídeos passados, do jeito que eu faço. E não é falsa modéstia, é uma questão de competência exegética e relacional, pastoral. Porque, ao mesmo tempo que eu estou lidando com o texto bíblico a nível científico, eu também estou lidando com o cuidado pastoral de pessoas LGBT que não são cuidadas em lugar nenhum. Inclusive, as pessoas LGBT de quem eu cuido já estão tão escaldadas com a igreja que nem igrejas inclusivas elas querem frequentar mais. Mas, nos afetados por afeto, a gente consegue cuidar delas. Então, não tenha sobre o livro uma expectativa errada. E outra coisa, eu não, e volto a repetir, não assumo o lugar de fala de ninguém. Eu, Lília, mulher heterossexual cisgênero, mãe de 2 filhos, mulher divorciada, eu não preciso fingir que eu sou lésbica para poder falar em defesa dos direitos LGBT+. Eu não preciso fingir que sou trans
sabe? Não preciso. Eu aqui do lugar que eu estou, com o meu lugar de fala, eu posso trabalhar em prol da inclusão, inclusive construindo a ponte com outras pessoas que são como eu e têm muita dificuldade de lidar com esse assunto, talvez de uma maneira até muito mais efetiva do que as pessoas dos coletivos, dos direitos e os coletivos afirmativos, né, da diversidade. O problema dos coletivos é que os coletivos eles não aprenderam a falar uma linguagem branda. A linguagem é sempre hostil. E como eu sou mediadora, a linguagem é hostil, como diz a Bíblia, né? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, se a gente vai com palavra dura, o que que a gente vai levantar? Resistência e gente irada que não vai nem prestar atenção naquilo que a gente está falando. Porque ela está tão irritada com a forma dura como está sendo falado, que ela não presta atenção. Eu, particularmente, prefiro manter o auditório cativo. Por isso que eu não uso palavras duras. Aliás, até uso, mas eu não faço. Você não vai me ver aqui apontando vocês, pastores, líderes, pá, hipócritas, pá. Não faço isso. Isso é gastar energia demais, que o negócio não vai levar para lugar nenhum. Porque eu estou em busca de gente que, com uma espiritualidade sincera e muito autêntica, compreenda que Deus ama as pessoas LGBT+ do jeito que elas são, inclusive com a questão sexual. Então, se Deus quer Deus faz isso, quem somos nós para fazer diferente, não é verdade? Então, gente, espero que você volte aqui amanhã para mais um vídeo. Um beijo, até lá, tchau.